Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 62. Bons estudos! Volume. Com certeza você já ouviu falar nisso, não é? Mas será que você sabe calcular o volume de alguma coisa? Deste cubo aqui, por exemplo, você saberia como calcular o volume deste cubo? Será que alguém sabe? Vamos ver. O volume? É difícil, viu? Não. Eu não saberia. Pelo jeito as pessoas não estão sabendo exatamente como calcular o volume. Se esse também é seu caso, então fique ligado na nossa teleaula, porque o cálculo de volume é exatamente o assunto de hoje. Hoje você vai conhecer as principais unidades de volume, como o litro e o mililitro. Vai ver também o centímetro cúbico e o metro cúbico. E vai aprender a calcular o volume do paralelepípedo. E aí, Gil? Já conseguiu descobrir o volume aí? O engenheiro tá esperando lá, meu. Olha, por enquanto couberam 10 litros, Vicente. Aí. Não, mas agora... O que você tá fazendo? Tô enchendo a caixa aqui, Não, rapaz. eu não acredito. Você tá botando litro por litro pra calcular o volume da caixa d'água? Exatamente. Depois é só somar quantos litros eu coloquei que nós vamos ter o total do volume da caixa. Mas, Gil, é simples. isso não faz o menor sentido. Você vai passar o dia inteiro botando água aqui dentro. Não é assim que se calcula o volume, não. Ah, não é? É lógico então, que como não. é que é, Vicente? A coisa mais simples do mundo. É só você vai. medir a altura e depois você... Não, Depois? Peraí. Antes eu tenho que te fazer uma pergunta. Você sabe o que é volume? Claro que volume é... Volume é... Não sabe. Não. Peraí, volume... É isso mesmo, volume. E o que é, você sabe? Volume ou capacidade é a quantidade de espaço que um objeto ocupa ou que ele pode armazenar. Olha só essa garrafa, por exemplo. Ela tem 1 litro de água. Ou seja, seu volume ou sua capacidade é de 1 litro. Agora, você sabia que às vezes objetos diferentes podem ter o mesmo volume? Olha só que curioso. Eu vou colocar todo o volume que tem nesta garrafa aqui, ou seja, 1 litro, nestes 5 copos. Observe. Viu só? Toda a água que estava nessa garrafa coube exatamente nestes copos aqui. Ou seja, o volume destes 5 copos juntos é igual ao volume desta garrafa. A gente pode concluir, então, que às vezes objetos diferentes podem ter o mesmo volume. Vamos ver mais um exemplo disso que eu estou falando. Este copo aqui, ele é diferente deste outro, mas será que ele também tem um volume diferente? Observe. Apesar desses copos serem diferentes, a sua capacidade, o seu volume é o mesmo. Ou seja, toda a água que coube neste copo, coube neste também aqui. Então a gente conclui que recipientes diferentes podem ter o mesmo volume. Vamos ver agora um outro exemplo. Obrigada. Olha só, aqui nós temos 2 recipientes bem diferentes, mas eles têm o mesmo volume. Aqui nós temos 1 litro de suco de laranja e aqui 1 litro de leite. Mais uma vez essa ideia, recipientes diferentes podem ter o mesmo volume. Vamos ver agora uns exemplos no dia a dia onde essa ideia também está presente. Como, por exemplo, na capacidade de uma seringa, na capacidade de sacos de lixo, no volume de terra escavada de uma obra, no volume de madeira cortada das florestas, na capacidade de água de uma caixa d'água, na capacidade de um tanque de gasolina, no volume de dejetos poluidores que são jogados num rio e numa série de outras coisas. E aí, entendeu o que é volume? Eu entendi. Agora, vem cá, o volume tem as suas unidades de medidas? Lógico que tem. Assim como a gente usa unidades específicas padronizadas para medir área, comprimento, peso, o volume também tem suas unidades específicas, como o litro, o centímetro cúbico.
E quando é que a gente usa uma medida ou a outra? Ah, aí é que tá. A escolha de uma unidade de medida vai depender daquilo que a gente quer medir. O metro cúbico, por exemplo, a gente usa para medir grandes volumes, como essa caixa d'água, por exemplo. Para volumes menores, como essa garrafa que você tem aí na mão, a gente usa o litro. E o litro, você sabe, é a quantidade de líquido que cabe num cubo de 10 centímetros de aresta, como esse aqui, ó. Ah, você tá querendo me dizer que dentro desse cubo cabe 1 litro? É, essa sua garrafa aí, quanto é que cabe nela? Ah, 1 litro. 1 litro, não é? Então, experimenta colocar aqui dentro. Olha, e não é que coube mesmo, rapaz? É, tô te falando. Em um cubo com 10 centímetros de aresta, cabe 1 litro de água. E 1 litro de água, você sabe, é igual a 1000 centímetros cúbicos. Bom, se em 1000 centímetros cúbicos cabe 1 litro, e quanto vai caber em 1 metro cúbico? 1 metro cúbico é o volume de um cubo com 1 metro de aresta. E num cubo com 1 metro cúbico cabem 1000 litros de água. E 1 litro de água, você sabe, é igual a 1000 mililitros. Não, ó, até aí tudo bem, eu já entendi o que é volume e as suas unidades de medida. Agora, o que eu quero saber é como calcular o volume. Só isso. É, mas calcular o volume não tem nenhum segredo. Como você calcularia, por exemplo, o volume deste paralelepípedo? Observe que ele é formado por 16 cubinhos. E se a gente considerar cada um destes cubinhos como uma unidade de medida, a gente vai concluir que o volume deste paralelepípedo aqui é de 16. Vamos ver isso melhor. Este paralelepípedo tem 4 cubos de comprimento, 2 de largura e 2 de altura. Se eu multiplicar essas medidas, veja no que eu chego, em 16, que é o volume do paralelepípedo. Não sei se você percebeu, mas a gente acabou de chegar na fórmula que calcula o volume do paralelepípedo. Mas que fórmula é essa? A fórmula que calcula o volume do paralelepípedo é o comprimento vezes a altura vezes a largura. Mas, Vicente, olha, essa caixa d'água aqui é um paralelepípedo. Exatamente. Mas como agora a gente já sabe a fórmula que calcula o volume de um paralelepípedo, ficou fácil pra gente saber a capacidade dessa caixa d'água. É só medir. Vai, então vamos lá. Vamos Ó, lá. Segura aí. Vamos lá. Ó, anota aí, Vicente, ó. 1,5 metro de comprimento. 1,5 de comprimento. Segura aqui de novo, aqui. Agora a largura. Olha lá. 80 centímetros de largura. 80 centímetros de largura. E a altura? 1 metro de altura. 1 metro de altura. Agora me diz uma coisa, Vicente. Ah. Não dá pra multiplicar metro por centímetro, né? Ah, não dá não. A gente vai ter que transformar tudo isso na mesma unidade. Olha só. O comprimento tem 1,5 metro, que é o mesmo que 150 centímetros. A largura a gente já tem em centímetros, são 80. E a altura, que deu 1 metro, equivale a 100 centímetros. A fórmula que calcula o paralelepípedo a gente já sabe. Então, é só substituir os valores. Que com o auxílio da calculadora, eu vejo que é de 1.200.000 centímetros cúbicos. Pronto, tá feito o cálculo. Ô, Vicente, quer dizer que o volume dessa caixa d'água é de 1.200.000 centímetros cúbicos? Exatamente, meu querido. Rapaz. E é a mesma coisa que a gente dizer que nessa caixa d'água cabem 1.200 litros de água. Ai, meu Deus do céu. Você imagina se eu fosse calcular do jeito que eu tava fazendo? Colocando 1 litro de cada vez. Quanto tempo eu não ia demorar? Foi isso que eu tentei te falar. Ah. As fórmulas existem para facilitar a vida da gente. É isso É, aí. vivendo e aprendendo, né, Vicente? É isso mesmo. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu quais são as unidades de volume. Você conheceu quais são essas principais unidades, como, por exemplo, o litro. Assim como o centímetro cúbico e o metro cúbico. E aprendeu também a calcular o volume do paralelepípedo. Como você viu, não tem segredo nenhum para calcular o volume de um paralelepípedo. Na próxima teleaula, nós vamos prosseguir com este assunto e vamos estudar mais sobre volume e capacidade. Até lá! Olá! Antes de acabar esta teleaula, nós queríamos falar sobre um assunto que afeta a todos nós: a água.
Quase nunca pensamos como a água que consumimos chega até a gente, ou mesmo o que acontece com ela quando sai das nossas casas. Mas a verdade é que ela percorre um longo caminho até chegar às nossas torneiras. E se não cuidarmos bem desse líquido essencial à vida, ele pode em breve sumir das nossas casas. Para um brasileiro, a ideia de que a água pode acabar parece absurda. Afinal de contas, o Brasil possui uma quantidade de água doce em seus rios que é a maior entre todos os países do mundo. Isso acontece porque a distribuição de água não é bem feita. Isso faz com que grande parte da água tratada e pronta para o consumo seja perdida ou desviada. Outra coisa que dificulta o acesso à água é o problema com o esgoto doméstico, que não é coletado corretamente na maior parte das grandes cidades brasileiras. Ou seja, a grande maioria do esgoto doméstico produzido vai direto para os mares, rios e represas. Isso quer dizer que estamos poluindo com esgoto doméstico não tratado as fontes da água que bebemos. Como consequência, o tratamento para se obter água potável fica cada vez mais difícil. É fundamental que todos cobrem maior eficiência na distribuição de água e mais ações de saneamento básico por parte dos governos. Economizar água não é só uma maneira de gastar menos dinheiro, mas é uma forma de diminuir os problemas decorrentes da escassez de água. A água é um problema de todos nós. Vamos fazer a nossa parte.